Voltamos para Cancún. Pois é, galera, depois de 3 meses rodando aí um pedacinho do México, a gente voltou para essa cidade e o motivo a gente vai revelar nesse vídeo. Eu sou a Ju, quem tá filmando é o Gui, e fica até o final que a gente vai dar um rolê por essa praia, comer uma comidinha típica e contar o porquê que a gente voltou. E quem lembra dessa casa aqui, ó? Quem tá ligado aí viu o primeiro vídeo do canal no México, foi aqui que a gente se hospedou da primeira vez e voltamos para Cancún e voltamos para a mesma hospedagem. E agora a gente vai pra praia, mas não vai ser a mesma, vai ser outra praia que a gente não visitou na época que a gente estava aqui, que não deu tempo, e vamos aproveitar lá para conhecer um pouco. Mas antes a gente vai almoçar, que a gente não comeu ainda, é quase 2 horas da tarde, a gente tá com bastante fome. Enfim, vai ser mais ou menos isso aí o rolê de hoje. E aí a gente vai contar pra vocês também o porquê que a gente voltou. Então aguarde. E ó, os anfitriões da casa continuam por aqui, explorando aí a vizinhança como sempre. Chai e latte. Vou mostrar pra vocês então aqui o nosso bairro, né? A gente já mostrou em outro vídeo, mas é sempre legal olhar. Ali na frente tem o parque, então, que a gente atravessa para chegar numa das partes principais, onde a gente pega o ônibus para ir pra praia. Aqui é bem tranquilo, é um bairro bem de classe média alta, eu diria. As casas, de maneira geral, vocês vão ver que são parecem ser, pelo menos, né, de alto padrão. Olha essa casa aqui, ó, que grande, bem bonita. É um bairro bem tranquilo, assim, né, e super residencial, tanto que não tem comércio, assim, pra gente conseguir algum lugar pra comer, a gente tem que dar uma caminhadinha. E dessa vez parece que o parque tá com menos folhas, assim. Como vocês podem ver, tem bastante no chão. Eu acho que acabou perdendo. É tá menos verde, né? Aham. Mas deve ser por conta da estação. Se bem que agora é primavera, né? Agora que deveria estar mais verde ainda. Tá com uma carinha meio de outono. Mas enfim. E como vocês estão vendo, a gente tá suando bastante aqui, tá bem calor. Mas lá em Mérida, cara, a gente já cansou de falar que fazia muito mais calor. Era coisa assim de 40 graus durante o dia. Não tinha muito como sair de casa no final de semana. Então foi isso que acabou contribuindo também pra gente voltar mais cedo pra Cancún. Mas não foi só isso, né, Julia? Não, a gente ainda vai revelar o grande motivo, porque a gente já tinha planos de voltar para Cancún em uma data específica. A gente só deu uma pequena antecipada por conta do calor. Exato, é. E agora a gente tá indo então lá para um parque que a gente já gravou comida de rua lá para almoçar. E tá bem movimentado agora, é sábado, 2 horas da tarde. Aqui a gente costuma almoçar também, a gente nunca gravou, mas a gente costuma comer. Aqui é bem boa a comida. E, enfim, o pessoal tá aí trabalhando, aqui é uma parte bem comercial, tem bastante movimento. E uma coisa que a gente notou que é bem característico aqui de Cancún é que a sinaleira faz barulho, né? Isso não, nas outras cidades a gente não viu. E ela fica com esse barulhinho assim que parece um burro, ó. E-on. Total. Vamos esperar. No sol aí tá difícil, mas tá melhor que Mérida, né? Sim, sempre que eu acho que tá calor, assim, que minha pressão dá uma baixada, eu penso, poderia ser pior, a gente poderia estar em Mérida. Então estamos quase chegando no parque onde a gente vai almoçar. Bora mostrar aí. Olá, buenas. Graças. Aqui é o lugar onde a galera oferece bastante pacote turístico, né? A gente passa aqui todo dia, é a gente engraçado que a gente passa todos os dias e eles ainda não reconheceram a nossa cara. Todo dia eles oferecem. Sempre oferecem a mesma coisa. Tá certo, né? Estão É trabalhando. trabalho, né? É o trabalho deles. Mas olha só, aqui é bem legal, bem bonita essa rua. Ali na frente, então, já é o parque. Tem um hotel aqui, ó, Grande Hotel Colonial Cancún. Deve ser legal, deve ser bom ficar hospedado aqui, bem localizado. Bem localizada. Ali, basicamente, tu encontra qualquer coisa que tu quiser comer, né? Tu encontra tacos, tu encontra burritos, marquesitas, tudo que, vamos dizer assim, existe de comida de rua, tem ali, pelo menos nessa região. Sim, a gente até já gravou um vídeo de comida de rua e basicamente metade do vídeo a gente gravou ali porque tem várias opções, né? E além das coisas características, assim, mexicanas, tem várias comidas comuns, assim, mas que o pessoal gosta de comer. Por exemplo, bolo, algumas tortas, tem, por exemplo, sorvete, tem mais que pizza. Coisas que não são comidas típicas, né? Mas tu também encontra com facilidade. Agora, como é de dia, a gente espera que vai estar mais vazio, que vai ter mais ali os restaurantes, porque à noite isso daqui fica cheio, principalmente com barraquinha de marquesita. Eles ligam uma música, tem apresentação, rola de tudo, a noite é bem animada. Mas ó, que deserto que tá agora. É, comparado com a noite, isso daqui Tá bem vazio. é outro lugar. É.
não dá nem pra comparar, na verdade. Estão vendo, ó, que tem alguns postos assim, ó, lá Gorditas de Nata, Casa dos Postres, aqui também, enfim. Tudo isso são barraquinhas, fora as outras, né, que são food trucks que eles instalam aqui durante a noite. E à noite, contar pra vocês que é bem disputado esses bancos aqui. O pessoal acaba normalmente compartilhando, né? É bem comum. Só que agora é meio-dia, nossa, vazio, tá? É outro cenário. Mas eu gostei que acho que praticamente todos estão abertos, se não todos, né? Sim, todos abertos. Bem legal. Alguns a gente notou que também já não estavam abrindo à noite. Eu acho que esse daqui e esse. Enfim, tem bastante coisa. Ó, aqui tem coisas mais hamburguesas, tem boneless, que são as asinhas de frango, né? Comida normal, fajitas, clássico, né? Os sopes, salbuches, panitos, quesadillas, burritos. O que eu noto que a gente comeu mais, pelo menos, são os huaraches, os burritos, quesabirria algumas vezes, mas as quesadillas a gente comeu bastante, né? Bastante, bem gostoso. E agora vamos decidir alguma coisa pra almoçar e a gente mostra pra vocês. A gente pegou então nachos e também duas gringas. As gringas a gente ainda não tinha provado, a gente já tinha visto em vários lugares. Eu acho que elas vão ser bem parecidas com as quesadillas, mas vamos descobrir junto. Deu 255. Ah, e a gente pegou também uma água de maracujá. De maracujá, no caso, né? Vamos mostrar pra vocês, cara, a água de maracujá é uma das melhores coisas. E a gente não encontrou tão facilmente nas outras cidades, né? É mais aqui que o pessoal costuma fazer de maracujá. Desse sabor em específico, realmente foi um pouco mais difícil. Geralmente é tamarindo, eles fazem também umas de limão com pepino, uns sabores diferentes aí. Ó, nosso pedido ficou pronto. E Deixa aí eu botar agora a um gente molhinho, coloca os adereços. Tem tudo isso aqui de opção, ó. Mas acho que a gente vai só no molhinho verde, né? Ah, eu vou na pimentinha aqui um pouquinho. Bota também. pouco. Não, acho que isso aqui nem tem pimenta. Será? Espero que não. Mas vou botar um pouquinho, pelo menos no meu aqui, ó. Tem o famoso, né, cebola e cilantro Isso também. aqui é bom. A única coisa que não dá é pra beijar na boca depois, né? Fica com bafão, né? Sim, não tem como escapar. Eu acho que é isso, ó. O que tu acha? Isso, bora comer então. Meu, tá muito bem servida. Grandão, né? E a gente pagou tudo isso aí com o nosso método de sempre, cartão internacional da Nômade. A nossa recomendação fica para vocês mais uma vez. A Nômade acompanha a gente em todas as viagens que a gente faz e é muito prático. Você literalmente coloca o seu saldo ali em reais do aplicativo, converte para dólar e depois é só aproximar o cartão na hora de pagar. Então, para deixar tudo ainda melhor, vou deixar aqui na tela o nosso cupom Dias Por Aí. E se você usar na criação da sua conta, você ganha até $20 de cashback. Então fica aí o incentivo, é uma forma de você apoiar a gente também. E agora, sem mais delongas, vamos experimentar. Por favor. Eu vou aqui, ó, Pra começar, com a nos porção nachos. de nachos, ó. No Brasil, normalmente teria o quê, né? Teria um cheddar, um catupiry, alguma coisa assim. Acontece, né? A gente sabe. Mas aqui, ó, é mais no abacate. Isso aqui Ó. parece ser um queijo, né? Queijão. Meu. Vou pegar um aqui também, ó. Eles usam bastante desse queijo branco, eu não sei agora qual o nome. Tem alguns tipos, né? Mas geralmente é branco que eles usam. Aí o abacatezinho aqui, ó, não é bem uma guacamole, é um abacate puro. E aí E o você feijão, vai né? petiscando, feijãozinho. E essa carne aqui a gente pediu é de, como é que é o nome? Fugiu. Ao pastor. Ao pastor, verdade. E as gringas aqui, elas são de carne de vaca. Essa daqui, então, eu dei uma boa temperada. Lembra bastante um taco, né? Lembra bastante uma quesadilla, na verdade. Só não tem... não sei dizer. Não sei dizer muito bem a diferença. Prova aí, vamos ver. Ó, vou dar uma mordida aqui. Tu deu uma chimichada de molho ali antes que ela se desfez inteira, né? Boa, Mas tá? assim que é bom. Comida mexicana é desse jeito que tem que ser. Comendo Muito com a bom. mão, se lambuzando e sendo feliz. E olha a quantidade de guardanapo que ele me deu. Então ele já sabia que eu ia me lambuzar bastante. E é bem normal, né? Porque é uma comida que é feita para comer com a mão. Então, tanto que tu vê em alguns outros restaurantes, assim, tem uns baldinhos com umas torneirinhas para tu pegar e conseguir lavar a mão. Bem normal. E vou dar aqui uma opinião, talvez muito pessoal minha, de vivência aqui no México, de que as comidas são muito parecidas. A base geralmente é a mesma, vai uma proteína, e aí muda um acompanhamento ou outro, isso quando você não pode colocar tudo, né? Por exemplo, ali ele deu ali pra gente a gringa, e a gente tinha a possibilidade de rechear com o que a gente quisesse, além da proteína. Então acaba que no final é bem parecido, o que muda às vezes é um queijo que vai em um, não vai em outro, o tamanho, às vezes uma tortilha é maior, outra é menor, mas de modo geral a comida é bem similar, assim, né? Olha, a comida tá maravilhosa, mas essa aguinha aqui é o que tá fazendo meu dia bem feliz, porque ela tá gelada e é um suquinho de maracujá natural, ó. Tem até as sementes ali do maracujá.
Eu vou provar agora aqui a minha gringa também. Vamos ver. Muito boa. Essa tua tá sem os temperos, né? Uhum. Ó, vai bastante queijo e a carne. Nota 10. Almoço, check. Almoçamos então, estamos de barriga bem cheia e agora a gente vai pra praia. E a gente vai pegar um ônibus, estamos aqui na rua principal, que foi o caminho que a gente fez para chegar até no Parque das Palapas. E bem aqui nesse ponto é onde a gente vai esperar o R1. O R1, o R2, o primeiro que aparecer a gente vai pegar, que esses daí são os ônibus que levam para a zona hoteleira, que são a zona turística, né? Isso. E a gente vai parar numa das praias ali que a gente não conhece, que é a praia Langostura, Langosta, eu acho. Algo assim. Já tá um pouco cheio aí, mas eu acho que nesse horário vai estar tranquilo o ônibus. Normalmente fica mais nos horários de pico, onde o pessoal tá indo trabalhar, voltando do trabalho, mais de manhã e final do dia. E lembrando que nem todo mundo que tá aqui vai pegar o mesmo ônibus, né? Tem esses outros menores, ó, esses micro-ônibus, essas vans, que levam daí... os coletivos que levam pros bairros, né? E aí, pra saber como se locomover de ônibus, é só baixar o aplicativo do Movit, que aí ele vai te dar toda a rota, vai te orientar onde parar e tudo mais. E a passagem está custando 12 pesos, então precisa ter dinheirinho físico, só entregar pro motorista e acompanhar ali o trajeto pelo Movit. Quando chegar na hora, apita o botãozinho e desce, padrão. Ó, chegou o nosso então, que é esse daqui. Geralmente é um ônibus vermelho, um ônibus com algum desenho de peixe, coral, é bem fácil de encontrar. Olá, doce. Graças. Parte positiva, tem ar-condicionado. Também fresquinho, bora lá. Mensagem motivacional do dia. Mesmo você fazendo tudo certo, pode dar errado. Né, Guilherme? Acontece. Erramos. A gente passou do ponto, tá? Literalmente. A gente era pra ter descido uma parada antes do que a gente desceu e agora a gente vai ter que andar um trecho, mas não faz mal. Aqui tem essas ciclofaixas que meio que a galera divide também com os pedestres para caminhar e é bem gostoso. Basicamente por toda a parte aqui da zona hoteleira tem, então é bem legal. É bem agradável, tem essas arvorezinhas, então acaba que dá uma boa sombra e tem que andar bastante atento porque de vez em quando você vê uns calangozinhos, né? Aqueles lagartinhos bem pequenininhos, de repente eles dão uma mexida. É verdade, tem bastante iguana também. É. Então, se tu não ficar bem atento, às vezes toma um susto. Não que eles vão te atacar nem nada, mas eles se mexem do nada, fazem barulho e tu tá ali desatento, já era. Certeza que vai se assustar. Enfim, bora continuar caminhando por aqui. Quando a gente chegar na praia, a gente mostra. Chegamos então na praia Langosta. Esse daqui é o acesso. Tem um parque aqui na frente, parece bem bonito. É a primeira vez que a gente vem aqui, a gente só passou na frente de Uber, de ônibus, mas a gente nunca chegou a entrar. Então vamos conhecer aí com vocês agora. Ali tem a parte de chuveiros, né? O pessoal usa ali para se lavar depois da praia. Ali eu já vi que tem banheiro também, né? Sim, uma praia com bastante estrutura, né? Bem legal. Tem um restaurante aí se quiser almoçar. Vamos ver como é que funciona. Eu achei que aqui já seria o acesso, na verdade, já seria o mar, mas tem que caminhar um pouco. Pequena trilhazinha. E ó, o marzão tá bonito, hein? Bem azul. A gente acabou vindo pra cá porque agora tá na temporada de sargaço, tem bastante sargaço ali nas praias mais populares, Praia del Fórum, Praia Gaivota, que são as que ficam ali na região do centrinho ali da zona hoteleira. Então tem bastante sargaço lá e a gente viu que esse daqui seria um lugar que não teria. Então vamos ver como é que tá. E lembrando que em Cancún o acesso às praias muitas vezes é privado, né? Então existem algumas praias públicas que tu consegue acessar. Porém, existem também acessos públicos à praia. Só que eles não estão, vamos dizer assim, todos muito próximos. Geralmente é coisa ali de quilômetros, tá? Às vezes tem realmente um próximo ao outro ali, 600 metros, mas não é tão normal. Então é muito importante levar isso em consideração. Não é porque tu olhou ali pelo Google Maps que tem praia, que em qualquer lugar tu vai conseguir acessar. E tu vai chegar lá, tu vai descobrir que tem um hotel na frente. E aqui então é uma praia pública de acesso público. E normalmente as praias públicas, qual que é a diferença, né? Não é só a questão do acesso, mas é a questão do parque que eles colocam na frente, às vezes eles colocam
umas palapas, que nem tem ali, ó, dos hotéis. Existe uma infraestrutura pública naquela praia, né? Isso muda muito de uma praia para outra. Nesse caso aqui dessa praia, a gente viu que a infraestrutura é aquele parquezinho ali na frente, não tem palapa, não tem nada. A gente gosta de ir numa que tem palapas, né? Sim, é a praia, como é que é o nome? Las Perlas. Las Perlas é bem tranquila, é mais familiar, assim, e sempre que você chega, você encontra pelo menos um espacinho ali vazio. A gente nunca ficou sem guarda-sol, assim. E é uma praia diferente, ela tem a areia, não é tão fofinha, ela é mais seca, assim, mas é bom pra sentar e ficar debaixo do guarda-sol. É um lugar mais... a água não é tão bonita, mas Também. o lugar é bem tranquilo, Bem né? tranquila. Vou mostrar pra vocês então como é que tá a água. Ó, já vi que tá com um pouco sargaço mesmo. Verdade. Meu, que diferença. E parece que tá uma piscina aqui na frente, né? Olha que praia tranquila. Bem pouco sargaço. A gente viu que nas partes principais ali tem muito sargaço, mas muito mesmo. Tá um negócio assim, medonho. Muito Acumulado. parecido com aquilo que a gente mostrou em Playa del Carmen, né, Julia? Parece estar acumulado assim de dias, semanas, sabe? Não, aqui tá Nossa, bem olha que bonito. legal. Ó, vou molhar meus pezinhos. Me diz aí se tá quentinha. Se estiver gelado não vai estar ruim, porque tá bem quente. Não tá gelado, tá fria, mas não tá gelado. Ó, Tá fria, mas não tá gelada? Ah, entendi. Tem uma Não. diferença de escala ali. tá gelada, mas não tá... Não, tá fria, mas não tá gelada, entendeu? Não tá aquela vibe que tu abre a porta do congelador, tá a porta da geladeira, entendeu? Entendi. Tá Bom, agradável. o pessoal vai fingir que entendeu aí também. Pro calor que tá hoje, tá de boa entrar ali agora. Nossa, amei essa praia. Como a gente já comentou em outros vídeos, o sargaço é um problema aqui, principalmente para os turistas que buscam uma cena parecida com essa, porque ele transforma totalmente o ambiente. Aqui então ela está livre de sargaço, é muito pelas condições de vento, enfim, o sargaço existe uma coisa bem interessante, é que existe o Mar do Sargaço, que é um lugar no meio do mar, onde se acumula todo o sargaço, e daí em alguns momentos do ano, né, acontece que esse sargaço se solta e vem para cá. E daí acaba poluindo aí as praias, né? É, e o sargaço é ruim porque ele coça, ele deixa a praia bem fedida, então tu não tem muito ânimo, assim, de entrar no mar, sabe? E Aí tem vezes que tu não consegue nem entrar, porque em vez de ter água aqui, tem basicamente uma película, assim, de sargaço. Sim, você tem que ir pisando em cima do sargaço antes de chegar na água, né? Então acaba sendo meio ruim mesmo. É como se ali onde está essa divisória, até ali fosse só sargaço. Sim. E vamos caminhar aí e mostrar pra vocês então um pouco da praia, né? Pô, Caribe, acho que é isso aí que vocês querem ver. A gente acabou voltando então pra Cancún por duas coisas, né? Existe um motivo principal ali que a gente teria que realmente voltar, mas como a gente comentou, com certeza o fato de estar bastante quente, mas aqui a gente tem um acesso fácil e barato às praias, a esse nível de praia aqui, acabou compensando bastante. Além disso, a gente acabou ficando mais próximo ali do dono do Airbnb, então estabelecemos, vamos dizer assim, uma relação de confiança. A gente conseguiu alugar ali o lugar por fora. Meu, isso aí economizou bastante em questão de imposto e tudo mais que a plataforma cobra da gente e deles, né? E acabou ficando bastante atrativo voltar aqui para Cancún. Porém, o fato que levou a gente a voltar é que alguns amigos nossos do Brasil estão vindo para o México visitar pela primeira vez e a gente vai encontrar eles aqui em Cancún e vai viajar ali uns 7 dias com eles, passar por vários lugares, muitas das coisas que a gente já visitou, mas a gente vai com eles, vai em alguns lugares diferentes também, as ilhas, enfim, muitas coisas que a gente queria ter feito antes, mas a gente não fez porque a gente já sabia que eles viriam, então a gente estava segurando ali pra naquele momento ter coisa nova pra gente fazer, né? Bem isso. Pra gente acabar fazendo só o mesmo, né? É, a rota de cidades vai ser a mesma que a gente fez em 3 meses, a gente vai fazer em uma semana. Então a gente vai de Cancún pra Playa del Carmen a Mérida. E aí a gente vai passar pela Chichén Itzá, que é uma das maravilhas do mundo, a gente já visitou. E como a gente vai estar de férias nesse período, a gente não vai gravar tantos vídeos. Mas esses em específico, de coisas que a gente ainda não conheceu e que a gente vai fazer com eles pela primeira vez, com certeza vai sair aqui no canal. Então, ó, já fica o recado, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um like, comenta as expectativas aí pra essa viagem. Eu tô bem ansiosa, é uma viagem que a gente já tá planejando faz um tempo. Acho que antes da gente vir pro México, eles já tinham aí lançado essa ideia e aí foi acontecendo, então a gente tá bem empolgado. E fora também que vai ser o nosso momento de férias, né? Vai ser o nosso momento de desligar. Ah, como assim? Vocês estão sempre viajando, vocês estão sempre de férias.
Não, galera, a gente se mata em trabalhar, vocês não têm ideia. E isso aqui é o nosso outro trabalho também, né? É o nosso segundo trabalho, é o YouTube. Então, final de semana, que é quando aí na casa de vocês, talvez vocês descansam, a gente, como tá em outro país, a gente tem a possibilidade de conhecer, e conhecendo a gente aproveita para gravar pro canal. Então acaba que a gente não tem muito descanso. E aí as férias, quando a gente tira férias, geralmente é uma semaninha pra assim, relaxar, não gravar vídeo, não abrir o computador, não fazer nada. Totalmente desconectado, assim. Então, estamos felizes por este momento. E olha só, o papinho tava bom, mas deixa eu mostrar pra vocês esse lugar aqui, então, ó. Olha só que bonito. Tá maluco. Cara, Cancún é muito bonita. Sério. Que lugar abençoado. Vou mostrar pra vocês algo bem característico do México. Esses pequenos lugares, assim, eles são bem católicos, né? Isso aí tu encontra em vários lugares, bem aleatórios, nos bairros e tudo mais. Então faz parte da cultura mexicana. E ali eu acho que a gente já não consegue mais seguir, por conta das pedras. A galera aproveita aí a sombra que encontra, né, pra pegar e se refugiar. Bom, pessoal, agora a gente vai aproveitar aqui a praia. Mais do vídeo é isso. Contamos aí o motivo de ter voltado para Cancún. Espero que vocês acompanhem aí os próximos vídeos, que vão ser bem legais. A gente tá bem empolgado para as nossas férias e para conhecer novas coisas aqui no México. Então, se você curtiu, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal. E no mais, um beijão e até qualquer dia por aí!